Agora, pessoal, nós vimos o que é a corrente elétrica, os tipos de corrente elétrica e o sentido da corrente elétrica. Agora a gente tem que saber calcular a intensidade dela, o valor numérico que me dá a quantificação dessa corrente elétrica. Como que eu posso dizer que uma corrente elétrica é maior ou menor do que outra? Como que a gente quantifica essa corrente elétrica? Beleza, pessoal? Então, essa quantificação, ela é a intensidade da corrente elétrica. Então, agora a gente vai estudar um pouquinho, a gente vai tentar caracterizar a intensidade da corrente elétrica. Então, está aqui o nosso exemplo. E eu peguei aqui a solução eletrolítica, eu podia ter pego o metal, tanto faz o exemplo. E eu peguei uma seção transversal aqui, pessoal. Vamos pensar que isso aqui é tipo um cano de água em que os íons estão se movendo. Aí eu peguei aqui um corte desse cano. Beleza? Então eu tenho aqui um corte, vamos supor que eu coloquei aqui um tipo de papel que permita o movimento aqui do líquido. E aí, pessoal, a ideia é a seguinte. Quando você tem um movimento de carga, sem ter uma polaridade, você tem carga positiva passando para um lado e para o outro, negativa passando para um lado e para o outro. Se você fizer a média da quantidade de carga que está passando por esse papel aqui, vai dar zero. A mesma quantidade que passa por ela indo da esquerda para a direita é igual à quantidade de carga que passa da direita para a esquerda e basicamente você não tem fluxo de carga. Agora, quando a gente bota a polaridade, você vai ter um fluxo de carga passando por essa seção transversal. E a ideia é muito simples e eu acho que é fácil de entender, pessoal. Quanto mais carga tiver passando por aqui, maior vai ser a corrente elétrica, obviamente. Então a gente pode entender que a intensidade da corrente elétrica é dada pelo fluxo de carga através dessa seção. Ou seja, é a quantidade de carga que passa aqui no decorrer do tempo. Quanto mais carga passar, maior vai ser a corrente elétrica. Então, a gente pode dizer o seguinte: a intensidade da corrente elétrica é dada pela quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção reta do condutor. Entendam seção reta, pessoal, como sendo esse corte, tá? Então, a carga está atravessando essa seção reta. Então, essa quantidade de carga que atravessa essa seção reta por unidade de tempo. Então, pessoal, é como se fosse uma velocidade, a quantidade de carga que passou por unidade de tempo. Como que a gente matematiza essa frase? Ora, quantidade de carga dividido pelo tempo que essa carga gastou para passar por aqui. Beleza? Então, a intensidade da corrente elétrica é igual à quantidade de carga que passa por uma seção reta do material dividido pelo tempo que essa carga demorou para atravessar essa seção reta do material. É assim que a gente caracteriza a corrente elétrica. Pessoal, aqui tem um detalhe importante, tá? Percebam que eu coloquei essas barrinhas aqui, que elas indicam módulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que para a corrente elétrica, não importa se a carga que está passando aqui é negativa ou positiva. A gente vai contabilizar sempre como sendo positiva. O módulo é isso, né? Por exemplo, o módulo de menos 2 é 2. Então, quando a gente põe o módulo aqui, quer dizer que o que importa é a quantidade de carga que atravessou. Se ela foi negativa ou positiva, não importa. O que importa é que ela atravessou a seção do material. Então, toda carga que atravessar nesse intervalo de tempo, nós vamos contabilizar como sendo uma carga positiva aqui, por exemplo. Tá bom? Essa é a ideia da intensidade de corrente elétrica. Então, intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga que atravessa uma seção reta do material por unidade de tempo. Eu vou pegar essas definições aqui, vou trazer para o próximo slide, só para a gente conversar um pouquinho sobre a unidade de medida da corrente elétrica, tá? Então tá aqui, ó, definição. Corrente elétrica é a quantidade de carga que atravessa uma seção reta do condutor por unidade de tempo. E aqui é a formulinha que a gente obteve. Agora minha pergunta é a seguinte: qual que vai ser a unidade de medida de corrente elétrica? Pessoal, se a gente pensar, a unidade vai ser a unidade de carga. Se você lembrar, a unidade de carga é o Coulomb, dividido pela unidade de tempo, que é o segundo. Pessoal, a unidade de carga Coulomb, ela é em homenagem a um francês, Coulomb, que conseguiu mostrar para a gente, ele conseguiu quantificar para a gente a intensidade da força elétrica entre cargas, que é a famosa lei de Coulomb. Então é uma homenagem a ele, tá? Por isso que a unidade de carga é o Coulomb.
E aí, pessoal, a gente considerou que essa unidade coulombs por segundo, vai ser o que nós chamamos de ampere. Então, a unidade de corrente elétrica é coulombs por segundo, é a quantidade de carga por segundo. E isso aqui, pessoal, nós chamamos de ampere. Pessoal, esse nome ampere é em homenagem ao André-Marie Ampère, que foi um físico francês, físico e matemático francês, que fez grandes contribuições para o estudo do eletromagnetismo, tá? Ele conseguiu quantificar para a gente a intensidade do campo magnético produzido por uma corrente elétrica, tá? A gente vai estudar isso mais na frente. Existe uma lei também com o nome dele chamada de Lei de Ampère, tá bom? Então, quando nós estudarmos a Lei de Ampère, nós vamos ver que grande contribuição esse cara fez para os estudos dos fenômenos eletromagnéticos, tá bom? Então, Ampère em homenagem ao André-Marie Ampère, tá bom? Então, unidade de corrente elétrica, coulomb por segundo, que é o ampere. Galera, se você olhar aí no seu carregadorzinho de celular ou em qualquer equipamento eletroeletrônico que você tenha na sua casa, você vai ver nas especificações, eu não vou conseguir mostrar aqui porque é muito pequenininho, mas aqui no meu tem escrito assim, ó, 5V e 2A, esse A maiúsculo de ampere. Quer dizer que a saída desse meu carregador é de 2 amperes, quer dizer que ele fornece para o meu celular uma corrente elétrica de 2 amperes, beleza? Então, quando você vê essa unidadezinha aqui, ó, A maiúsculo, ele está dizendo para você qual é a corrente elétrica de funcionamento do seu aparelho elétrico aí da sua casa, tá bom, pessoal? Então, corrente elétrica medida em ampere, beleza? Bom, então a gente viu tudo sobre corrente. Nós vimos o que ela é, quais são os tipos, nós vimos o sentido da corrente elétrica e agora a intensidade dela. Então agora vamos fazer um exemplinho sobre corrente elétrica, né, pessoal? Vamos resolver alguns probleminhas usando essas ideias, tá bom? Então, primeiro exemplo aqui, ó, diz o seguinte: o impulso nervoso é uma corrente elétrica que rapidamente se propaga pela membrana do neurônio. Os portadores de carga responsáveis por essa corrente são íons de potássio. Quem estudou biologia e impulso nervoso vai lembrar que aqui a gente está falando das bombas de sódio e potássio, beleza? Bom, supondo que o impulso nervoso tenha uma intensidade de 3,2 nanoamperes, galera, esse Nzinho minúsculo ele significa nano. Ele corresponde a 10 elevado a menos 9, tá bom? Nanoamperes. Então, supondo que o impulso nervoso tenha uma intensidade de 3,2 nanoamperes, determine o número de íons que atravessam a membrana a cada segundo. Então, você tem íons atravessando essa membrana do neurônio. Se você tem carga atravessando alguma coisa, você tem corrente. Eu quero saber quantos íons atravessam essa membrana por segundo para que você tenha essa corrente elétrica de 3,2 nanoamperes. Beleza? Bom, galera, então o que a questão está pedindo é o número de íons de potássio que atravessou a membrana. Aí você vai falar, professor, na fórmula que você deu não tem número de íons. Mas aí a gente tem que pensar, pessoal, que cada íonzinho desse tem a carga correspondente a um próton, né? O íon de potássio aqui, ó, ele tem um positivo só. Quer dizer que ele perdeu um elétron, então ele tem uma carga positiva sobrando, que é a carga de um prótonzinho. Então, cada íon desse aqui possui uma carga elementar. Então, a carga total vai ser o número de íons vezes a carga de cada um deles. Então, tá aqui, ó. A carga total que vai atravessar a minha membrana, ela vai ser o número de íons que passou, que é o que eu quero descobrir, vezes a carga de cada um deles, que é a carga elementar, que é a carga de um próton. Beleza? Então, essa equaçãozinha aqui ela vai ser útil para a gente. E agora a gente usa a equação que eu mostrei para vocês de intensidade de corrente. Veja bem, ele me deu a intensidade de corrente, então eu consigo achar a quantidade de carga. Vamos fazer isso. Olha só. No lugar da carga, eu coloco o número de íons que passou vezes a carga elementar. Coloquei aqui, então só substituir. No lugar da quantidade de carga, eu coloquei que ela é o número de íons que passou vezes a carga elementar. E agora eu vou pegar esse resultado e substituir os valores. Olha só. A corrente, a intensidade da corrente foi de 3,2
nanoamperes. Como eu disse, nano é 10 a menos 9, beleza? O número de íons que passou, o N, é o que eu quero descobrir. Está aqui, ó, o N. A carga elementar, que é a carga do próton, que é a carga de cada íon de potássio, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse número é padrão, é a carga elementar. E o tempo gasto, pessoal, ele quer saber o número de íons que atravessa a membrana a cada segundo. Ou seja, quando o intervalo de tempo gasto for de 1 segundo. Então, é essa equaçãozinha que a gente tem que resolver e vamos resolvê-la. Esse 1 aqui eu não preciso colocar, né, pessoal? Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, que está multiplicando N, vai passar para o outro lado dividindo. Então, o nosso N vai ser igual a 3,2 vezes 10 a menos 9, dividido por esse carinha que passou para o outro lado dividindo. 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos fazer essa divisãozinha, né, pessoal? Divisão de potência, tá? Primeiro eu divido aqui o número da frente. 3,2 dividido por 1,6 dá 2. E depois a gente vai dividir as potências aqui, ó. Como é que a gente divide potência? Divisão de potência, pessoal, conserva a base e subtrai os expoentes, né? Então vai ser 10 elevado ao expoente de cima menos o de baixo. Vou fazer essa subtração aqui no cantinho para você entender, olha só. É o expoente de cima, que é menos 9, menos o expoente de baixo, que é menos 19. Então eu tenho um menos, que é da ideia de ser o de cima menos o de baixo, e o outro menos é do expoente de baixo, que é negativo. E menos com menos a gente sabe que dá mais, né, galera? Então isso aqui vai dar menos 9 mais 19, que dá 10. Então, o nosso N vai ser 3,2 dividido por 1,6, que dá 2, vezes conserva a base, que é 10, subtrai os expoentes, que deu 10. Então, é 2 vezes 10 a décima íons. É o que passou aqui para a gente. Pessoal, isso aqui corresponderia a 20 bilhões de íons, tá? Então, nesse impulso nervoso, você teve passagem de 20 bilhões de íons pela membrana do neurônio. Beleza, pessoal? Então, esse é o número de íons de potássio que atravessou a membrana nesse impulso nervoso. Tranquilo? Bom, vamos fazer mais um exemplinho, fazer mais um. Está aqui. Considere uma solução aquosa de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, ácido sulfúrico. Determine a intensidade de corrente elétrica no interior dessa solução, supondo que 1 vezes 10 a 18 íons de sulfato, que é o SO4, SO4 com a carga 2 vezes negativas, e 2 vezes 10 a 18 íons de hidroxônio, que é o H3O+. Bom, ele diz que essa quantidade de íons se movimentam a cada 4 segundos na solução. Então, a cada 4 segundos eu tenho a passagem dessa quantidade de íons. Essa quantidade de íons de sulfato, que é negativo, e essa quantidade de íons de hidroxônio, que é positivo. E ele quer saber a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica no interior dessa solução. Qual vai ser a corrente na solução? Beleza? Pessoal, então a primeira coisa que a gente vai fazer é ver a quantidade de carga que está passando. Bom, a quantidade de carga que está passando é o número de íons de sulfato, vezes a carga de cada íon de sulfato. Pessoal, aqui a gente tem que prestar muita atenção nessa questão. Os íons de sulfato, eles têm uma carga de 2 menos aqui, ó, menos 2. Quer dizer que a carga de cada íon desse aqui é 2 vezes a carga elementar negativa. Então, ele tem 2 elétrons a mais aqui, ele corresponde à carga de 2 elétrons. Então, é o número de íons vezes a carga de cada um deles, mas cada um deles possui a carga de 2 elétrons. E aqui, pessoal, eu estou pondo positivo, porque a gente lembra que para o cálculo de corrente elétrica, a carga ela entra em módulo, ela entra tudo positivo, beleza? Então, eu tenho os íons de sulfato vezes a carga de cada um deles, que é 2 vezes a carga do elétron, mais os íons de hidroxônio.
O íon de hidroxônio ele tem só uma carga elementar mesmo, que é só H3O+, só um mais aqui, né? Então, é a carga de um próton apenas, uma carga elementar apenas. Então, essa é a carga total, número de íons de sulfato, vezes a carga de cada um deles, mais o número de íons de hidroxônio, vezes a carga de cada um deles. Eu vou calcular essa carga total que atravessou essa solução em 4 segundos, beleza? Então, fazendo essa continha, vamos substituir os valores. Ó, acompanha para você não se perder. O número de íons de sulfato foi 1 vezes 10 a 18, coloquei aqui. O 2, porque a carga é 2 vezes a carga elementar, né? Está aqui o 2. E a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Mais, agora, o hidroxônio aqui. O número de hidroxônios é 2 vezes 10 a 18, está aqui. Vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu só substituir os valores conhecidos aqui de cada um desses elementos, beleza? E agora a gente faz a continha, ó. Primeiro multiplica os números da frente. 1 vezes 2 dá 2, vezes 1,6 dá 3,2. Então, está aqui o 3,2. Multiplicação de potência conserva a base e soma os expoentes. 18 menos 19 dá menos 1. Então, a base é 10, expoente menos 1. 18 menos 19, menos 1. Mas, vou fazer essa parte aqui agora, ó. 2 vezes 1,6 dá 3,2. Está aqui. E agora as potências. 10 a 18 vezes 10 a menos 19, mesma coisa. Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. 18 menos 19 dá menos 1. Então, nós temos 3,2 vezes 10 a menos 1, mais 3,2 vezes 10 a menos 1. A gente pode somar isso aqui. Nós vamos ter 6,4 vezes 10 a menos 1, que corresponde a 0,64. Eu estou calculando carga, então ela é medida em coulombs. Então, a carga total que atravessou essa solução em 4 segundos é de 0,64 coulombs. Agora que eu sei a carga e o tempo, eu acho a corrente. Só usar a formulinha de corrente, ó, direto. A carga nós encontramos 0,64 coulombs, está aqui. Encontramos fazendo essa continha. E o tempo que essa carga gastou para atravessar a solução foi de 4 segundos. 4 segundos. 0,64 dividido por 4, se eu não me engano, dá 0,16. Então, a corrente elétrica é de 0,16 amperes, é a corrente nessa solução iônica aqui. Isso é uma corrente iônica, né, pessoal? Caracterizada pelo movimento tanto de íons negativos, de sulfato, quanto de íons positivos, de hidroxônio. Beleza?